Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre emoções que nos separam e a limpeza emocional, tá? Então, eu já fiz um vídeo falando que nos separam. Essa é a parte 2. É um assunto muito interessante. É bom, é muito bom entender melhor sobre isso, sobre essas emoções e o que acontece nessa separação. Vamos lá. Emoções negativas que guardamos no inconsciente que nos fazem sentir não merecedores. Então, todas as emoções, desde a gestação, que a gente traz no inconsciente, emoções negativas, essas emoções negativas no inconsciente, elas nos fazem, nos distanciam de nós mesmos, entende? Elas fazem nos distanciar. Por exemplo, vou dar exemplo agora. Alguém te disse que você não prestava para nada. Então, na infância, você teve uma experiência de alguém olhar para você, mas você não presta para nada. Ou então, como que é escrever? Ou então você não fez nada direito. Então, ou então levou muita surra, apanhou muito, né? Então, apanhou de uma forma que você não entendeu por quê. Então, essa experiência de surras, ou então alguém te falou algo, você guardou no inconsciente. Essa mágoa, essa tristeza, guardou ali, tá? Essa mágoa é um sentimento negativo. Essa negatividade que está no inconsciente, ela te ajuda a separar você de quem é você mesmo, tá? Então, nessa interpretação dessa cena, por exemplo, se alguém te disse que você não era merecedor, você acredita naquilo, eu não sou merecedor e o que essa pessoa falou, você acredita porque está gravado no seu inconsciente e aí você começa a atrair situações similares a essa futuramente. E essa experiência, como outras, elas prejudicam no agora, prejudicam em tudo, na área financeira, afetiva, profissional, em tudo, tá? Então, aí você tem que fazer um trabalho terapêutico. E vai muito da interpretação da criança. A criança, ela não entende. Tá? Quando a gente vem para cá, a gente não entende. A gente acredita que a gente é o erro da família. A criança, ela não tem esse discernimento de estudar. Ela vai recebendo informação, ela só vai recebendo. E aí, muitas vezes, também, os pais, eles fazem o melhor, mas mesmo assim a criança interpreta de forma negativa, tá? Porque ela trouxe muita bagagem para viver aqui nesse planeta, entende? E essas interpretações negativas, mesmo os pais fazendo o melhor, essas interpretações são únicas, são pessoais de cada ser que veio aqui experimentar algo, e essa interpretação negativa te afasta do ser. E aí faz o quê? A limpeza emocional, o que que ela ajuda, contribui nisso? Por exemplo, se aquela criança que ouviu um pai ou um cuidador, alguém da família, os avós, falou: você não presta para nada. Essa cena, se ele for visitar, que é a primeira cena, né? Que seja a primeira cena que está no inconsciente, tá? Que foi o estupim de todas. Essa cena, a hora que ele entrar nessa cena e ver o lugar onde estavam, você e a outra pessoa, como você recebeu essa informação, por que que a outra pessoa falou isso para você, e aí você vai verbalizar isso e você vai tocar nos pontos, vai falar mesmo que essa pessoa tenha falado que eu não prestava para nada, que eu não era bom, que eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai fazer essas três vezes a frase de confirmação, né, de preparação, e aí você vai começar a falar a história que estava nesse dia, que a pessoa veio e falou que você não prestava para nada. Esses pontos vai fazer você dissolver essa sensação de não ser bom, de a pessoa não gostar, não te amar, por que que ela te disse isso, sabe? Toda dor que está contida dentro dessa cena, ao tocar nesses pontos, essa negatividade vai se dissolver, entende? Aí, ao tocar nesses pontos, essa negatividade vai se dissolver, e ao dissolver essa negatividade, claro que vai ser com mais detalhes, aí você vai olhar para a pessoa, vai ver o que está sentindo em relação à pessoa, por que, que você acredita que ela disse isso para você. Ao mesmo tempo que você vai estar contando toda a história e tocando nos pontos, essa sensação interna ela vai se dissolver, essa sensação negativa, ela vai se dissolvendo e essa percepção que você tem da outra pessoa ou de si mesmo também vai se dissolvendo. E aí você vai aos poucos se conectando se aproximando de quem você é. Por isso que eu estou falando, se aproximando, entende?
Você, nesse momento, nessa cena, você se afastou de quem você é, porque você acreditou que não era merecedor naquela cena ali, tá? E aí, a hora que você limpa e fala dessa dor e toca nos pontos, essa dor vai se dissolvendo e você vai se aproximando de quem você é, entenderam? Aí você se aproxima. Por isso que eu falei, emoções que nos separam. Essas emoções e tantas outras que temos no nosso inconsciente é que cria a separação, é que faz a gente olhar para outra pessoa e julgar, e falar que ele não é merecedor, que ele é assim, que ele é sabe, começa a julgar, criar guerras e tudo que acontece nesse mundo, entende? Eu estava passeando esses dias e vi duas adolescentes conversando uma com a outra e uma contando um fato que aconteceu, mas assim, descendo a lenha numa outra pessoa, numa terceira pessoa, falando toda a frustração que ela via na outra pessoa, sabe? Ah, mas ela é assim, assado, é assim, assado. E aí, é isso que eu quero dizer, quando a gente está na adolescência, eu também fiz muito isso, entende? Então, quando a gente tem essa percepção, a gente vê no outro todo o erro, tudo que o outro está fazendo de erro, é porque existe na nossa mente uma separação, tá? Existe uma sensação interna, uma situação negativa, aonde não nos sentimos amados, acolhidos, aceitos, tá? Quando a gente não se sente amada, não se sente acolhida, não se sente aceita, a gente começa a julgar o outro, a condenar o outro, entende? E aí a gente, por isso a gente acredita na separação. Eu posso pensar de negativo da outra pessoa, eu posso verbalizar algo negativo da outra pessoa, que não vai acontecer nada comigo. Só que não. Existe aqui também, além de você acreditar na separação, que não é real essa ideia, além de você acreditar na separação, você está entregando para o universo algo algo negativo, entende? Você está emanando algo negativo. E aqui nessa dimensão, na terceira dimensão, existe a regra do entregar, do dar e o receber, entende? Você emana aquela negatividade que você emanou volta para você, tá? Então, da mesma forma que você está julgando aquela outra pessoa, que nem as duas adolescentes, elas estavam falando de uma terceira pessoa de forma negativa, e naquela sensação pode ter criado um mal-estar, ela vai atrair situações negativas para ela também, tá? E se essa terceira pessoa tiver protegida, aquela negatividade que ela mandou para aquela outra pessoa volta para ela, tá? Então, por isso que é fundamental a gente estudar o autoconhecimento, saber melhor como que é as regras do universo, como que funciona a nossa mente, como que é o funcionamento da nossa mente, as regras que geram aqui, tudo isso faz parte do autoconhecimento, tá? E acreditar na separação, quando a gente faz muita limpeza emocional, a gente vai limpando e vai nos aproximando. Quando a gente chega num nível onde a gente está alinhado com o nosso ser, com a divindade que está dentro de nós, aí a gente não vai mais, a gente não tem mais combustível, negatividade que nos impulsione a julgar e a criticar outra pessoa, entende? Por isso que é fundamental, eu repito, vocês fazerem o autoconhecimento, estudarem melhor isso, tá? Conhecer as regras, as leis que regem aqui, o dar e o receber, o plantou, o colheu, tem aquilo que você planta, você colhe, tudo aquilo que você fala do outro, você recebe na mesma moeda, é a mesma coisa. Tudo que eu estou entregando de amor para vocês, eu vou receber de amor, tá? E não espere existem também aquela situação de você, o dízimo, por exemplo, você dá o dinheiro esperando o dinheiro receber em troca. Isso é uma negociação. Pior, é com Deus, com a divindade, ele sabe tudo, ele está vendo tudo, tá? E aí não é por amor. Então, essa barganha também não tem bom resultado, não tem resultado eficiente, eficaz. O resultado eficaz, ele conhece o nosso coração. Essa divindade que nos alinha, ele sabe qual a nossa verdadeira natureza, o amor real que nos movimenta. Aquilo que a gente acredita de verdade, ele conhece no mais profundo do nosso ser, tá?
E você vai se conhecer também se você fizer a limpeza emocional. E aí você vai agir pela verdade. Você vai estar unida a quem você é. Aquelas emoções negativas que te separavam vai ser dissolvida com o tempo, né? Porque a limpeza emocional, a gente sugere sempre você pegar uma cena por dia. Em um ano, você já vai sentir uma grande diferença. Na verdade, em uma semana, você já vai sentir uma diferença. Mas em um ano, uma diferença muito maior, porque você já limpou toda a negatividade que está no seu inconsciente. E aí você vai saber o que é o caminho, a verdade e a vida, e você vai querer fazer mais, tá? Porque você vai se alinhando com quem você é, e aí você vai se sentindo mais autoconfiante, mais decidido, mais resolvido, não vai querer mais barganhar com Deus, entregar dinheiro em dízimos só para receber esse dinheiro em volta, porque você vai entender que você é o criador de tudo isso aqui. E tudo aquilo que você entregar de valor, tudo aquilo que você entregar de grande valor para outra pessoa, com aquela sensação interna de amor, aí você vai receber de volta, entende? Tem um, tem um ditado tem um lugar que eu vi que é tudo que você o propósito. O propósito é isso. Quando você faz uma limpeza emocional, você encontra o seu propósito. E aí, a hora que você encontrou o seu propósito, tudo que você faz por amor, o amor real. E é isso que Deus vê, percebe, sente. Entende? Deus é sentimento, a divindade, ele sente a vibração de alegria quando você faz. Entende? Cada vez que eu vou pesquisando os livros ou encontro alguém falando algo similar ao que eu estou falando, eu vibro, exulto de alegria. Porque é isso que eu gosto, é isso que eu quero para mim, é isso, é isso, é isso. Eu vim para isso. Entende? Quando eu vi um vídeo de um terapeuta atendendo uma moça, eu falei, não, eu quero isso para mim. Entende? É uma decisão que vem de dentro de você. Tá? E é isso que Deus vê. E aí, a hora que você entrega para o outro, você recebe em abundância, tá? Então, tudo é uma coisa só, tá? O fato é você se conectar com quem você é de verdade, tá? E conhecer as leis que regem aqui, o plantou, o colheu, saber que o que separa você na mente são essas emoções negativas que criam guerras, separações, desentendimentos. Essas emoções negativas no nosso inconsciente, o Eckhart Tolle fala com maestria o que acontece no dia a dia no casal, no relacionamento, tá? E no relacionamento a dois, essas emoções negativas, que ele chama de corpo de dor, elas gostam de se alimentar, elas gostam de se fortalecer, e elas se fortalecem para ir provocar o outro no relacionamento a dois, entende? Então, tem muita coisa, muita informação embaixo desse autoconhecimento que vale a pena vocês pesquisarem, tá? E o terapeuta, ele tá aí para isso, para te ajudar, para te orientar. O IFT é uma terapia que tem um fim. Ele não vai carregar você por toda a vida, 10, 15, 20 anos, não. Porque você consegue andar com as suas próprias pernas. Por ele ser uma limpeza emocional que não tem fim, você vai conseguir em duas sessões, ou dois pacotes, ou um ou dois pacotes, ficar com o terapeuta e logo depois você vai conseguir andar com as suas próprias pernas, fazer essa limpeza sozinho, tá? E é isso que é bom, é libertador, porque a gente está aqui para se ajudar, para contribuir com a expansão, com a prosperidade da outra pessoa, com o alto amor, com o amor da outra pessoa, sem querer usufruir, abusar disso, entende? Então, tudo isso é alinhamento e é unidade com o todo, com a fonte. E quanto mais você for real, honesto, verdadeiro com os seus sentimentos, com o outro, valorizando o seu trabalho, sendo honesto com a outra pessoa, você vai receber isso volta, de volta para você. É a lei daqui, tá? É o plantou, colheu, tá? Então você não vai ter mais o medo da colheita, tá? Porque entregou tanta coisa, entregou tanta benevolência, que você sabe que aquilo que você entregou virá para você. E as limpezas, as emoções que nos separam, essas emoções negativas, elas escondem é, muitas emoções no nosso inconsciente. Então, eu encontrei uma série de situações de rejeição, de medo, de culpa, de inveja, de raiva, muita emoção oculta. Então, vale a pena você visitar cada cena do seu passado e limpar isso,
porque é isso que atrai pessoas com problemas na sua vida, dando problemas na sua vida, pessoas querendo te passar a perna, pessoas querendo te roubar, pessoas querendo te tirar a paz, entende? É isso que atrai na sua vida, tá? Então, quanto mais você limpar essas questões que tem no seu inconsciente, menos você vai atrair esse tipo de pessoas que quer te roubar, que quer te tirar sua paz, que quer abusar da sua boa vontade. Então, aí você vai estar se libertando muito disso, assim dentro como fora, assim na mente como fora. Já diz um livro, aquele livro do o Caibalion, tá? Então, no Caibalion diz muito isso. Então, procure estudar mais, procure se aperfeiçoar mais. Não acredite nisso que eu estou falando. Anote, pesquise, leia, se informe. Porque muitas das vezes a gente está sofrendo, passando por situações de sofrimento, e todas as situações de sofrimento, gente, foram criadas por você mesmo, tá? É, num todo, somos todos nós, estamos aqui passando por essa experiência e a gente tem que nos ajudar. E cada vez que eu olho para você e vejo amor, aí sim eu estou te ajudando com isso. Mas quando você acredita que não é merecedor, que o outro não presta, que o outro é um ladrão, você mesmo está criando o seu sofrimento, tá? Quando você vê a maldade na outra pessoa, enquanto você estiver vendo a maldade na outra pessoa, você está criando o sofrimento na sua própria vida, tá? São essas emoções que estão no inconsciente que precisam ser curadas. A hora que você curar essas emoções, essas experiências que você teve, desde a gestação, a, com seus pais, com os cuidadores, enfim, a hora que você curar tudo, você não vai mais ver isso na outra pessoa. Não verá mais, não vai conseguir ver isso, porque não tem essa informação dentro de você. Repito sempre nos finais dos vídeos. É fácil fazer isso? Não. Exige muita determinação, exige um trabalho, exige um esforço, exige uma boa vontade de querer fazer esse trabalho interno diário. Paguei o preço diariamente, eu fiz por 4 anos, então eu queria saber o fim disso. E não tem fim. Depois que a gente encontra é, a paz, assim, a gente faz uma limpeza profunda, a gente vê que tem muitas vidas ali. A gente vai encontrar, tem muitas vidas, mas aí que a gente viveu, tá no nosso inconsciente. E aí eu entrego isso no livro Um Curso em Milagres. Ele nos faz cortar o caminho e nos ajuda com as frases que ele nos ensina ali a falar todos os dias. Ele nos ajuda a cortar o caminho, a, a nos aproximar de quem somos de verdade, tá? Mas a limpeza emocional não tem para ninguém. É muito boa. Ela retira toda essa sensação de separação, eu de você, você da outra pessoa, tá? Te, diminui essa intensidade, essa vontade que temos de estar julgando, condenando, criticando, reclamando. Daí você vai olhar para mim e falar, ah, Rose, a minha vida vai ficar muito chata se eu não reclamar, se eu não criticar, se eu não ficar falando fofoca do outro. Você vai estar se aproximando da sua natureza e os seus assuntos naturais serão alegres, porque a sua origem, a sua natureza, a sua essência, a sua origem é alegria, entende? Você não vai precisar falar mal do outro, fofocar do outro para se alegrar com a dor do outro. A sua essência, a sua origem, a sua real natureza é pura alegria. É puro bem-estar. Você vai estar rindo de bobeira. Você vai estar rindo à toa, entende? Por nada. Entende? Por um pássaro que pousa perto de você, você vai estar feliz. Porque essa é a sua real natureza. Você vai estar rindo naturalmente, porque esse seu bem-estar é natural, é nato. Vem da sua essência a alegria. Entende? E aí isso ninguém tira de você, ninguém tira de você. Tira se você acreditar no que o outro está falando. Aí você vai estar dando poder para outra pessoa. Se você acreditar no que o outro está falando, se você acreditar, der o poder para outra pessoa, pronto, aí você já entra nas emoções, você já se separa na sua mente, você se separa de você mesmo, tá? Então, todas as emoções negativas, elas nos fazem separar de quem somos de verdade. O IFT vai limpando e vai nos unindo quem somos de verdade.
tá? E aí a gente não se aproxima, a gente se conecta com quem somos, com a nossa verdadeira natureza, que é amor, que é a alegria natural, constante. Você vai estar rindo naturalmente, né? Sem esforço algum, sem precisar falar piada alguma. Vai surgir pessoas contando coisas e você vai estar fluindo. Uma gargalhada natural, uma alegria natural que vem de dentro de você, principalmente quando você encontrar o seu projeto de vida, tá? A sua missão que você veio fazer aqui. Aí você vai estar mais seguro, consciente, pleno, em paz, tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com outras pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!